Fala galera, tudo bem? Então, estou aqui mais um dia, num dia frio. Peço desculpa pelo meu desleixo. Eu tava com preguiça de arrumar o cabelo, daí coloquei uma touca. E é isso. E pra não ficar procrastinando, a gente sempre inventa desculpas, né? Tipo, eu não vou fazer isso por causa disso, disso, disso. Então, eu resolvi fazer do jeito que eu tava. Acordei, coloquei um moletom, que eu tô de pijama por baixo, e coloquei uma touca. E essa ferida na minha boca aqui, tá tudo certo, tá? É só baixou a minha imunidade, porque eu tava na Bahia, vim pro sul e peguei frio e é só isso. Enfim, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, eu acho ele muito interessante, que é sobre percepção. Vocês já pararam para se perguntar se a maneira como você enxerga o mundo é a mesma maneira que o outro enxerga? Já pararam? Eu sempre me perguntei isso. Até mesmo porque acho que Kant diz que nós aceitamos a realidade que nos é imposta, né? Uma pessoa que enxerga preto e branco, ela só vai saber que o mundo é colorido se outra pessoa informar ela que vê o mundo de outra maneira, né? Mas a coisa mais interessante da percepção e se eu falar pra vocês que, na verdade, o açúcar não é doce, o limão não é azedo, o sol não é quente. Não, peraí, o sol não é quente, eu acho que eu fui além. Porque, na verdade, a gente vê, enxerga, sente, tudo isso é o nosso cérebro. Acho que às vezes a gente esquece o quão foda, o quão maravilhoso é nossa célula, nosso sistema nervoso, tudo. É fantástico como ele funciona. Então, quem enxerga não são nossos olhos. Eles simplesmente recebem por exemplo, um sinal de luz verde, né? Do sinal lá, sinal de semáforo. O teu olho recebe um estímulo opa, tem uma luz ali, ok. Aí ele passa por uma coisa chamada codificação. Então, essa codificação vai buscar na sua memória. Então, peraí, verde já significou isso. Ah, ok, verde significa isso, a memória é essa. Então, agora vem a percepção. Ah, a percepção, então, é que verde significa que o sinal tá direcionando que eu posso seguir em frente e tal. Todo esse processo acontece em milésimos de segundos, né? Senão a gente ia ter um monte de carro parado, né? Tipo, será que tá verde? Será que não tá? Enfim. Isso é muito fantástico. Então, na verdade, quem vê não são nossos olhos, são uma parte do nosso cérebro. Existem sensores de percepção em todo o nosso corpo. Então, o nosso corpo ele recebe tanto estímulos externos, então estímulos tipo do ambiente, a luz, a temperatura, quanto estímulos internos, tipo, sabe quando você tá com aquela dorzinha assim, tipo, não tô muito bem? Então, teu corpo tá te mandando um estímulo interceptado. Deixa eu dar uma coladinha aqui, porque está interoceptivo. Desculpa, que são os nomes aí que são um pouquinho mais difíceis de decorar. Eu sou boa na semântica. Enfim, ele recebe esse estímulo e te avisa. E também uma coisa muito interessante da codificação. Então, por exemplo, lembra que eu falei para vocês do sinal verde, né? Primeiro você recebe o estímulo, teus olhos, a propriedade, os bastonetes do teu olho recebem esse estímulo, aí depois passa pela codificação. E a codificação tem uma coisa interessante, ela tem que estar prestando atenção naquilo, senão ela não codifica, ela não vai entender o que aquele estímulo significa. Então, um exemplo disso, a gente pode usar um telescópio dos mais fodas possíveis, que tem uma capacidade imensa, e a gente tem consciência de que existe, sei lá, mais ou menos 300, esses dados eu não tô falando com tanta certeza, tá? Uns 300 mil planetas, estrelas, constelações, enfim. Se a gente usa esse telescópio, a gente não vai conseguir ver todas elas, a gente vai conseguir ver algumas, umas centenas, porque o nosso cérebro ele também limita a nossa capacidade. Imagina o que seria você perceber, sei lá, por exemplo, agora eu tô aqui numa chácara. Imagina se eu estivesse olhando e estivesse vendo a formiga que tá ali, a borboleta, a gente enlouquece. Então, existe uma seleção. Por isso que a atenção também é uma coisa muito importante, que depois outro vídeo eu vou falar sobre a atenção e como ela é super importante pro aprendizado. Enfim, a percepção é isso. A percepção é como o nosso cérebro interpreta os sentidos das coisas. E nós, como seres humanos, para sobreviver como sociedade, a gente teve que dar significado para as coisas. Então, o exemplo do sinal verde, ele só é possível todo mundo. Por que todo mundo respeita o sinal? Por quê? Por quê? Já se perguntaram, tipo, por que o verde é para ir, o vermelho é para ficar e o laranja é cuidado? Porque em algum momento da história criou-se o significado de que o verde era para se movimentar e o vermelho era para parar. E todo mundo tem que concordar com isso, senão não teria como a gente dirigir. Tipo, a gente ia se bater o tempo inteiro.
Então, o ser humano, ele precisa dar significado para as coisas, coletivamente, a gente tem que dar significado para as coisas para conseguir continuar existindo como sociedade. Então, é muito curioso, porque a gente não vê o mundo da mesma maneira, mas a gente sempre busca dar os mesmos significados para as mesmas coisas para conseguir sobreviver como sociedade. Ou seja, as coisas elas não são exatamente como elas são. Elas passam por representações mentais. Então, por exemplo, se eu falar para você agora, imagine um limão. Ok. Você não vai imaginar um limão, porque o limão não tá dentro da sua cabeça, ele não tá ali. Mas você tem uma representação mental do limão, que ele tem uma casca verde, que ele tem a textura meio furadinha, que ele é redondo. Você tem essa representação, ou seja, é uma memória que teu cérebro acessa para lembrar o que é um limão, que se chama de natureza proposicional. Isso se chama as representações que o nosso cérebro tem quando a gente lembra das coisas. Ah, só uma coisa, uma doença da percepção, tem várias, né? Mas a agnosia visual. A agnosia visual é quando você não consegue reconhecer um objeto. Então você olha para ele, as pessoas que têm esse distúrbio, esse transtorno, eles olham para o objeto e não conseguem reconhecer. Isso se dá por quê? Justamente pela questão da codificação. O cérebro ele não conseguiu entender o que é, não conseguiu buscar em suas próprias referências o que significa aquele objeto. E tem a agnosia auditiva também, que é você não conseguir reconhecer palavras. Então, não sei, eu acho isso super interessante, espero que vocês tenham achado. E depois eu vou falar sobre memória também, memória, atenção e tem mais vários outros tópicos que eu acho interessantes que eu vou falando no decorrer da minha vida. Muito obrigada pela atenção, tenham um ótimo dia e é isso. Beijinho, tchau, tchau.